Oi, pessoal. Continuamos aqui falando um pouco, né, sobre a questão do parto. Então, no vídeo passado a gente estava falando sobre a questão, né, do parto ser algo traumático, algo que vai modificar, né, a vida da mulher e que vai trazer um certo assombro, né, algo terrorífico e ao mesmo tempo uma grande alegria, porque ela vai estar vivenciando um momento também de poder de fato encontrar essa criança que ela imaginou. Isso pode trazer, né, ao mesmo tempo, como eu estava falando para vocês, uma grande alegria e uma tendência a essa espera e buscando isso mesmo, né? E outras mães, né, vão vivenciar isso com muito mais tristeza ou muito mais dor, né, dor emocional em relação a isso. Como tristeza? Tristeza porque também o nascimento, né, o momento do parto, é um momento também de quebra e que dentro da possibilidade que essa mãe imaginou, é um momento de perda, um momento de perda de uma condição também de gestação, um momento de perda de uma condição de acompanhamento no seu corpo desse bebê evoluindo. Então é um momento, se a gente for pensar assim, que se relaciona tanto à morte quanto à vida. Então é um momento de muita ambiguidade. Então o momento do parto, não só do ponto de vista hormonal, né, fisiológico, é um momento conturbado, mas é também do ponto de vista emocional. Então por isso é importante que a gente, né, batalhe por serviços psicológicos e de psicologia no pré-parto, durante o parto e no pós-parto, porque realmente o momento do parto é um momento muito significativo para essa mulher e muito carregado também de ambiguidade, como a gente falou sobre os trimestres da gravidez. A Maldonado vai dizer aqui que os fatores culturais e sociológicos influenciam na forma da mãe encarar o momento do parto. Então, assim como a gente pode pensar, né, que tem uma influência, tem algo fisiológico acontecendo, a gente também não pode descartar que o parto também é um fenômeno cultural. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante esse momento de parto, a mãe vai pensar como isso está acontecendo, como isso pode vir a acontecer, os serviços que ela vai utilizar, por exemplo, se ela vai para o hospital ou se ela vai combinar com a doula de fazer o parto humanizado dela em casa, onde quer que ela vá viver esse parto, vai ser permeado pelas possibilidades sociais e culturais. Porque a gente pode pensar, né, um bebê que nasce numa tribo indígena é diferente de um bebê que nasce, né, tô pensando aqui em tipo de parto, em condição de parto e de crença dessa mãe em relação ao parto, vai ser diferente de acordo com cada lugar, cada grupo, cada momento histórico. Então não existe propriamente um jeito certo. O jeito certo é o que preserva a mãe, é o que tranquiliza ela ao máximo, é o que ajuda esse bebê a vir ao mundo com a maior possibilidade de vida e de maior tranquilidade. Então, isso tudo é influenciado pelo momento histórico e cultural, como a Maldonado mesmo se refere. Ela vai dizer que, assim como as características pessoais, né, se refletem na conduta durante o parto, os diversos tipos de parto também vão exercer diferentes impactos e podem ser vivenciados e integrados na personalidade de diversas maneiras. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que cada mãe, cada mulher vai vivenciar de uma forma diferente, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sociedade que está incluída, de acordo com o seu nível de pensamento sobre o nascimento dessa criança, de acordo com a segurança dela, com a faixa etária, com o apoio da família, com o apoio do serviço. Enfim, tudo isso vai influenciar. Então, tanto os fatores internos, se a gente for pensar emocionais, quanto os fatores externos, que é o ambiente, vai influenciar de uma forma ou de outra na decisão sobre o parto e na vivência sobre esse momento, que é o momento do parto. Então, é bem importante a gente considerar que cada momento histórico, cada cultura vai ter um discurso
sobre o parto. A gente chegou a falar um pouquinho da gravidez como sendo um tabu na aula passada, né? É importante também a gente contextualizar que o parto também é um momento super carregado por tabus. Então, tabu é tudo aquilo que a gente muitas vezes não pode falar porque é muito carregado de animismo, né, de medos e que acaba sendo, de certa forma, um pouco proibido de ser dito porque ele tá ligado ao desconhecido. Então, o momento do parto é um momento vivido muito e propriamente entre a mãe e o seu bebê. Então, por mais que tenham facilitadores no entorno, eles não vão estar sentindo o que a mãe está sentindo no nascimento e o que o bebê está sentindo no nascimento dele. Então, essa experiência é uma experiência muito particular, é uma experiência que vai depender muito de como essa mãe tá e de como ela pode ser vista por quem está no entorno. Mas, basicamente, é uma experiência muito peculiar de cada mulher que vai viver, né? É muito singular de cada mulher que vai viver. Então, por isso, cada mulher vai vivenciar de uma forma diferente. A gente também está vendo aqui, né, na Maldonado, sempre lembrando o seguinte, como eu falei logo no primeiro vídeo, a gente não quer trabalhar sobre as questões dos inúmeros tipos de parto, porque o que interessa para a gente é o ponto de vista psicológico, mas vamos trabalhar um pouco os tipos para a gente poder ver mais ou menos do que se trata, né, e quais são as possibilidades. Basicamente, ela traz esses tipos de parto como partos espontâneos, partos induzidos, partos dirigidos e partos operatórios. Os espontâneos são aqueles que, quando se inicia, evolui e termina sem interferência assistencial ativa, né? Que é o famoso parto mais natural possível, é o parto que a mulher consegue utilizar das possibilidades que ela tem, entre aspas, da natureza, né? Para que ela possa dar à luz ao seu filho. Por que eu estou falando entre aspas a natureza? Porque nem sempre a mãe vai conseguir ter um parto tão espontâneo, né? Ou ter um parto espontâneo, porque pode acontecer do corpo também não conseguir se comportar, né? Do corpo não conseguir se adaptar a essa condição de uma forma adequada. Então, para que não se tenha morte do bebê, morte da mãe, não correr esse risco, então existem as possibilidades médicas, né, de tecnologia que podem ajudar essa mãe também a ser preservada até que ela, de certa forma, possa ter algum outro tipo de parto, se não for possível o parto espontâneo. Tem também aqui o parto induzido, pelo que ela fala, né, que quando se empregam medicamentos ou manobras especiais. Uma questão importante, a gente vai ver sobre o parto humanizado no próximo slide. Uma questão importante é que a gente sempre leve em consideração o que é melhor para a mãe e para o bebê. E a gente leve muito em consideração a vontade da mãe, o desejo da mãe. Porque, como eu falei para vocês, é uma experiência muito singular e única para essa mulher. Então é importante que ela tenha o direito, né? E a gente está falando aqui, você pode até dizer, professora, mas é muito utópico isso, essa mãe escolher e pensar no tipo de parto que ela quer, principalmente no Brasil, que a gente tem uma população muito pobre, mas deveria ser. Deveria todas as mães ter direito de conhecer seu próprio corpo, direito de poder gestar esse bebê, direito de poder ter acesso a tudo o que está acontecendo com ela. Inclusive, isso vem também de uma educação de qualidade, de um próprio conhecimento, né? De ciência, de investigação, esse desejo de investigação sobre o que está acontecendo. Então, esse conhecimento é muito importante para que ela possa ir se assegurando do que está acontecendo com ela e poder vivenciar isso da forma mais tranquila possível, né? Da forma mais calma, mais apoiada possível, sem o assombro e o terror que o ambiente pode trazer. Então, de aterrorizada já não basta ela, porque isso é um momento muito difícil para ela, porque é um momento muito novo, cada situação é uma. E aí, se a gente
der mais pano para manga, né, e atrapalhar mais ainda, essa mãe tende a sofrer muito. Então, vocês viram no vídeo que eu passei para vocês sobre a questão da violência obstétrica, algumas mães relatando, por exemplo, que não quiseram mais dar à luz depois disso, que por sofrerem violência obstétrica e não saber muitas vezes do que estava acontecendo, gera um trauma grande e elas não sabem o que está acontecendo exatamente com elas, e aí tendem a não querer mais ter um bebê, né? E muito assustadas, muito traumatizadas. Então, voltando aqui, né? A gente falou do parto espontâneo, do parto induzido. Agora, o parto dirigido, ela define quando há intervenção ativa do obstetra a fim de encurtar a duração do trabalho de parto. Tem um exemplo aqui, né, a miniotomia, que é quando se rompem as membranas que envolvem o feto para que ele nasça mais rapidamente. Então tem uma intervenção médica, né, parto dirigido tem uma intervenção médica que pode auxiliar nesse momento importante. O parto operatório, que é quando se utilizam procedimentos cirúrgicos, né, para realizar ou para concluir o parto. Então é importante a gente considerar que cada situação vai ser uma, mas sempre levando em consideração que o parto não é uma decisão do médico e não deveria ser, pelo menos, né? O parto deveria ser uma decisão da mulher, mas também discutindo isso com a equipe de saúde, isso em um mundo ideal, e é para isso que a gente precisa lutar. A gente tem que imaginar como é o modelo ideal para que a gente possa pensar nessa possibilidade de ser um dia ideal. Afinal de contas, somos estudantes de psicologia e a gente deve lutar por um mundo melhor, por um país mais justo, né? E que todas as mulheres possam ter condição de viver esse momento do nascimento do bebê, esse momento que ela vai viver a maternidade, de uma forma mais tranquila possível, mais amparada possível. É isso que ela tem direito, né, a viver. A gente também pode citar, né, o que a Maldonado está trazendo sobre o parto humanizado. Então, o que é o parto humanizado? Eu coloquei aqui a resolução, né, do Manual Técnico de Assistência Pré-Natal do Ministério da Saúde, logo no ano 2000, ou seja, já tem 20 anos. Isso não muda porque isso tem sido trabalhado de uma forma a adaptar-se às condições tecnológicas novas. Tecnológicas no sentido assim, o que tem sido feito, o que tem sido discutido, não é só tecnologia da comunicação, tecnologia no sentido de o que de técnicas tem surgido de novo e que tem facilitado essa mãe durante esse momento tão importante. Então, o que o manual de técnica, né, o manual técnico de assistência vai trazer é que a humanização da assistência ao parto pressupõe a relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as mulheres durante o processo de parturição. Então, sempre levando em consideração aquilo que eu falei para vocês, levando em consideração o desejo da mãe, levando em consideração a saúde da mãe e levando em consideração o bebê. Então, esses fatores importantes devem ser considerados para que se ofereça o melhor serviço, a melhor condição para essa mãe. Cada intervenção é aplicada apenas quando se faz necessária, com os procedimentos não seguindo os protocolos rígidos pré-determinados. A diferença é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. A diferença é que o parto deixa de ser uma decisão do médico ou da equipe de saúde. O parto, ele pode e deve ser uma decisão da mulher. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser preparada, ela precisa ter noção do que está acontecendo e ela precisa trabalhar de igual para igual, né? Com a equipe, como a equipe auxiliando ela, com uma equipe podendo ajudar. Mais uma vez eu volto. É uma pena que as mulheres, né, de uma camada social mais pobre não possam
muitas vezes viver isso. Existem muitos problemas que a gente vê, mas existem também muitos programas sociais que facilitam essa orientação, que facilitam essa preparação da mulher para o parto, essa noção dela em relação ao seu corpo, esse vínculo com essa criança, então essa escolha de parto. Então, tem alguns programas que são bem importantes e úteis no Sistema Único de Saúde. Nem é isso que a gente precisa discutir aqui. Aliás, eu acho que é interessante num outro momento, quem sabe, a gente poder discutir. Mas, de qualquer forma, é importante a gente considerar que o melhor parto é aquele que atende tanto as questões, né, o pensamento da mãe, quanto também a saúde dela e o bebê. Uma questão também importante é que no parto humanizado, a mãe fica na posição vertical, né, como de cócoras, e, sobretudo, enquanto caminha, o bebê vai se encaixando. Então, tem alguns exercícios possíveis, então andar pela maternidade, fazer exercício com bola. Então, tem alguns exercícios possíveis que vão ajudando esse parto a acontecer. Então, mais uma vez, deixa de ser só uma questão do médico, né, uma função do médico, para também a mãe trabalhar ativamente nesse período e acompanhar ativamente cada momento que antecede o parto e cada momento que acontece durante o parto. Então, ela consegue acompanhar tudo isso. Tem a presença da doula. A doula é uma figura muito importante que vai assistir o parto. Então, essa doula ela vai ser alguém que vai ajudar durante esse período do parto. Tanto o parto pode ser feito em casa, como pode ser feito no hospital. Vai depender da consideração da mulher, né? Como é que ela estabeleceu isso e junto com a equipe, e como é que foi conversado em relação a isso. Então, em relação ao tipo de parto, a gente tem uma noção muito básica, né? Então, tem o parto espontâneo, tem o parto natural, né? Que é aquele parto dito normal, que é o parto vaginal. Tem a cesárea, que já é um parto mais que se adapta a uma condição mais cirúrgica. Então, cada parto vai ser indicado para um momento específico da forma como esse bebê está se encaminhando para esse nascimento. Combinado? Então, já falamos um pouco sobre isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o puerpério, que é o período que compreende entre o pós-parto e o puerpério, sendo o período que vai acompanhar a mãe até por volta de 40 dias, 1 mês e meio mais ou menos depois do nascimento, tá? Então, até daqui a pouco.